Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. A nossa convidada de hoje é Sônia Guajajara, liderança indígena nacional e coordenadora executiva da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Oi, Sônia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Lívia. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, participando desse diálogo com vocês. Obrigada. Bom, Sônia, eu queria começar falando sobre o grande evento desse mês, que é o ATL, o Acampamento Terra Livre. Historicamente, o ATL acontece de forma presencial, nos últimos anos vinha acontecendo em Brasília, e como toda mobilização de movimentos populares, tem uma importância grande, de ter essa mobilização presencial, de ser esse encontro de militantes, encontro entre as pessoas que estão defendendo uma causa. Esse ano, pelo segundo ano consecutivo já, o ATL acontece de forma virtual, por conta da pandemia, obviamente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, fizesse esse balanço dos 2 anos de ATL virtual, como vocês têm enxergado essa mobilização nas redes, se de alguma forma o evento, enfim, teve que mudar as suas características para se adaptar às redes sociais, enfim, como que vocês têm visto essa articulação mais focada para a internet? Bom, Lia, a gente tem dito muito que a cada novos ataques de governos, o movimento indígena reinventa também novas estratégias de luta. E a gente se adapta a essa resistência, a esse enfrentamento que temos feito já secularmente. Há 17 anos, a APIB realiza o acampamento Terra Livre em Brasília, de forma presencial. E o ATL é considerado já a nossa maior assembleia dos povos indígenas do Brasil. Durante esses 17 anos, a gente realizou uma vez fora de Brasília, 2 vezes fora de Brasília, uma vez que foi no Rio de Janeiro, por ocasião da Rio+20, e a gente esteve ali com a Cúpula dos Povos, e em 2010 que nós realizamos em Mato Grosso do Sul, em apoio aos Guarani Kaiowá, toda aquela situação ali de conflitos, que vive em Mato Grosso do Sul. O restante todos em Brasília, porque essa presença é importante. Marcar o mês de abril, o mês dos povos indígenas, com essa presença de diversidade, de povos, de culturas, e ali a gente discute nossas pautas, reivindica, todas as nossas demandas, e geralmente a gente apresenta as diversas instâncias de governo, seja no judiciário, legislativo e executivo. No ano passado, nós realizamos o acampamento Terra Livre em caráter online, e agora, pelo segundo ano, estamos também ocupando as telas nas redes sociais. É importante ressaltar que no ano passado, logo que decretou a pandemia, no dia 10 de março, logo no dia 11, nós lançamos o cancelamento do acampamento Terra Livre 2020, que já tinha data marcada, já estava tudo organizado. E com isso nós fomos o primeiro movimento a cancelar uma grande mobilização presencial. Naquele momento, muitas pessoas, inclusive órgãos de saúde, acharam exagero a PIB cancelar já uma atividade que aconteceria no final de abril, Mas a gente sabia que essa pandemia não ia passar rápido. A gente já viveu várias pandemias, considerando o conceito de que pandemia é o que atinge o todo, Nós já fomos, por diversas vezes, afetados, Todo mundo afetado. Seja por projetos de desenvolvimento econômico do país, Seja por violência de diversas formas, que vem desde a colonização até hoje. Então, a gente já viveu várias pandemias e sabe que isso não ia passar muito rápido,
E aí a gente já cancelou o ATL, fazendo as orientações devidas conforme né, a Organização Mundial de Saúde. Bom, o nosso acampamento Terra Livre do ano passado alcançou em torno de 3 milhões de acesso, né, de público nas nossas redes, nas páginas da APIB, e já está considerada a maior mobilização online social. Né? Então, esse ano, mais uma vez, nossa mobilização acontece em caráter online, de forma descentralizada. Está acontecendo, né, a partir das nossas organizações regionais que compõem a APIB. O tema do ATL esse ano é a nossa luta ainda é pela vida, não é apenas um vírus. Lembrando aí da importância do combate à pandemia, né? De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena ontem, dia 12, no total, o país tem 46.374 indígenas infectados pela Covid e 637 óbitos. O vírus atingiu cerca de 163 povos indígenas e matou mais de 200 anciãos. A gente já passou, né, de um ano de pandemia. O que é possível dizer já quais são os maiores impactos que essa pandemia tem causado aos povos indígenas do Brasil, o que esse vírus vem representando para os povos indígenas do Brasil hoje, Sônia? Olha, essa pandemia chegou com muita força, né? Atingiu o mundo inteiro e chegou forte dentro dos nossos territórios. Né? Já são mais de 1.000 indígenas mortos e metade dos povos atingidos, né, considerando que somos 305 povos no Brasil, isso para nós é muito, né? É muito. 1.000 indígenas de menos de 1 milhão, né, é uma perda assim irreversível, porque cada um que se vai leva a sabedoria, leva um conhecimento, né, e essa perda dos anciãos representa para nós também a morte, né, de nossas bibliotecas vivas. E são esses anciãos os responsáveis, né, para passar a cultura, para fazer essa troca com a juventude. E o novo coronavírus chegou e levou esses anciãos de forma muito precoce. E não deu tempo de repassar, né? Em muitos casos, não deu tempo de repassar todo o conhecimento, né, toda a nossa história para a juventude. Então, essas mortes dos nossos anciãos representam também, assim, um enfraquecimento cultural, porque cada um que se vai, né, é uma vida, é uma história, e parte de um povo que ancestraliza, né? Nós temos vários históricos também de povos que não foram atingidos pela pandemia, né? Tem o Cuicuro lá no Xingu, tem o povo Guajajara mesmo aqui da terra indígena Rio Pindaré, aqui no Maranhão, e vários que não foram porque conseguiram bloquear as entradas de suas aldeias, né, de forma própria, de garantir ali esses bloqueios, né, de entrada, de saída, obedecendo o Fica em Casa, os protocolos de medidas aí de proteção, né, que se aliou também ao uso de ervas medicinais, né, ao uso de ervas de medicina tradicional para poder conter aí essa pandemia. Então, ao mesmo tempo que é uma perda, né, irreparável, todas essas mortes que aconteceram, né, e toda essa contaminação, a gente tem também esse ponto de resiliência, né, de se reinventar e de usar do nosso conhecimento próprio para poder se proteger, né? E isso foi muito bem utilizado também durante essa pandemia. Fazendo uma comparação com o que a gente vive hoje, todos os dias no Brasil, né, de já passar de 4.000 mortes diárias, parece que a gente está se acostumando justamente a perder essa noção da importância da vida, né? Parece que cada dia que passa a gente se acostuma a ver os números ali na TV, abrir o site de um jornal de manhã e só ler o número, mas
parece perder um pouco essa ligação, né, de cada número é uma vida, é alguém importante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como você vê esse descolamento, né, do número a uma vida. É como a banalização da morte, né? É como essa falta mesmo de humanidade entre as pessoas, de achar que parece que nunca vai acontecer com você, parece que não é, né? Não vai te atingir. Ah, morreu, é alguém distante ou alguém que não tem importância nenhuma. Se não é próximo de você, parece que não tem importância, né? Então, a gente chega num momento, assim, muito perigoso dessa pandemia, onde, ao invés das pessoas exercitarem mais esse espírito de solidariedade, né, de amor ao próximo, de cuidar dos outros, não, as pessoas parecem que estão cada vez mais se voltando para si mesmo, né? E aí é esse desrespeito total às vítimas, né, às famílias dessas vítimas, e seguem aí pressionando até por abertura, né, de espaços públicos, e isso é realmente, assim, né, muito ruim, muito dolorido até, de perceber para onde caminha essa humanidade, né? E enquanto que a gente que está nesse trabalho diário ali, acompanhando, vendo as mortes, e fazendo monitoramento de dados, por exemplo, igual nós, a PIB, tem o Comitê pela Vida e Memória Indígena, que apurou aí os dados, né, de toda essa contaminação dos povos indígenas, e agora estamos também tentando acompanhar a vacinação, a gente sente muito isso, né? Sente muito na pele, assim, cada um que tá se indo. E aí o que fica é isso, né? Tipo, nossa, até quando, né, vai isso, né? Até quando a gente vai aguentar? Porque é um sufoco, né? Assim que a gente está constantemente. É como se tu tá no meio de uma guerra e tu fica procurando ali o teu refúgio, né? Um lugar seguro para ficar. Parece que vem bala, tiro de tudo quanto é lado e você não consegue, né? Assim, se proteger. E a sensação é exatamente essa, né? Quando a gente está nesse meio ali de fazer esse acompanhamento. E o que não acontece com quem não está fazendo isso, né? Fica parecendo que é uma coisa muito distante, que está acontecendo com os outros e não com você, e por isso não importa. Então, é muito importante a gente fazer também esse chamado para a sociedade, para as pessoas, né? Para essa gravidade do momento, para a mudança que nós temos que ter, cada um de nós, né? A mudança que tem que renascer dentro de cada pessoa, para esse espírito mesmo, né? Mais humanitário, coletivo. Enfim, a baixa humanidade está agravando a crise sanitária e social cada vez mais, né, entre as pessoas. Falando um pouco da campanha de vacinação agora, a PIB chegou a lançar, né, uma campanha para incentivar a população indígena a se vacinar, né, o Vacina Parente. Como que vocês têm visto o avanço da vacinação na população indígena? A vacinação no Brasil começou em janeiro, né? Então faz aí já quase 4 meses, né? Como que vocês têm visto? Está um ritmo adequado? Poderia ser melhor, pior? Enfim, qual é o balanço que você faz? Bom, nesse tema da vacina, eu acho que é importante fazer um preâmbulo, né? Porque nós indígenas estamos no grupo prioritário, né, para sermos vacinados. E é importante que as pessoas saibam que a gente está no grupo prioritário é resultado de muita luta do movimento indígena, né? Foi uma conquista da PIB em articulação com especialistas e órgãos de saúde, né, numa ação que a gente impetrou no Supremo Tribunal Federal, que foi a ADPF 709, né? Essa ADPF cobrou ali, né, do Supremo para que determinasse ao governo federal a construção de um plano de enfrentamento à pandemia para os povos indígenas, né? E essa ação foi acatada, né, no Supremo no ano passado, e foi a primeira vez que uma ação do movimento indígena foi aceita no Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso para nós, por si só, já foi uma vitória, porque
abre aí um caminho para que a gente possa entrar também diretamente, né, com outras ações, outros pedidos. Bom, imediatamente o ministro Barroso, né, determinou ao governo federal a instalação de um grupo de trabalho para construir um plano de enfrentamento e também a instalação de uma sala de situação para discutir a questão dos povos em isolamento voluntário, os povos isolados, né, como é chamado pelo Estado, e que nós insistimos em chamar de povos autônomos, né? Preferimos chamar povos autônomos. Esse GT, essa sala, acabaram, né, acontecendo uma discussão entre órgão do governo federal e movimento indígena. Mas, né, a quarta vez, somente na quarta vez, o Supremo acatou parcialmente ainda esse plano, né, que está agora na fase de pressão do movimento para implementação. E aí, dentro dessa ação, estava ali esse pedido para que os indígenas fossem prioritários na vacina, uma vez que a letalidade entre os povos indígenas já estava, né, muito maior do que a população em geral. E também as mortes, né, já estava 3, 4 vezes mais que a população geral brasileira, né? Então, uma vez estando no grupo de considerado, né, alta vulnerabilidade, a gente teria que estar também num grupo prioritário, para assim evitar o extermínio, porque se segue naquele ritmo de mortes que estava ali, né, então era um risco total mesmo de extermínio dos povos indígenas. E aí a DPF colocou isso, né, exigiu do Supremo os indígenas como prioridades. Então, em janeiro, foi estabelecido aí o plano de vacinação do governo federal, e os indígenas ali, no grupo prioritário, atendendo a DPF no Supremo, né, do Supremo, e mesmo assim o governo federal deixou de fora 42% da população indígena, ou seja, né, estava ali como contemplados, né, os indígenas aldeiados. E o que é que eles consideram indígenas aldeiados? Aqueles que estão em áreas homologadas e cadastrados no Sistema de Atenção à Saúde Indígena da CESAI, no CIAS, né? Então, nós temos aí metade da população indígena, né, que vivem em retomadas, em acampamentos, né, que são áreas ainda não regularizadas, uma responsabilidade que é do próprio governo federal, né, que é da União. Então, nós temos indígenas em retomadas, indígenas em acampamentos, indígenas que moram em contexto urbano, que vivem em contexto urbano, indígenas que estão na cidade para estudar, né, para trabalhar, e todos esses estão totalmente fora desse plano, né? Então, a gente entrou agora com um aditivo no Supremo para que considerasse todos os indígenas prioritários, independentemente de estar ou não em áreas homologadas ou de contexto urbano, né, onde quer que vivam. Então, a CESAI tem divulgado um número aí, né, já de 90% de indígenas vacinados, mas isso considerando essa população que eles estão atendendo, que é metade, né? Estão trabalhando com o número de 410 mil indígenas, mas a população indígena é cerca de 900 mil indígenas no Brasil. Então, não dá para dizer que 90% está vacinado, né? Continuamos afirmando que metade está sem o acesso à vacina. Justamente sobre isso que eu queria perguntar, porque se a gente for pensar antes da pandemia, né, enfim, o movimento indígena não começou a ter pautas só durante a pandemia, né? Se a gente for pensar toda essa luta por demarcação de terras, pelo direito originário, né, a demarcação de terras, toda a disputa judicial que tem existido nos últimos anos com essa questão do marco temporal, né? O que, na sua avaliação, de alguma forma, a pandemia tem atrapalhado essas discussões, o avanço dessas discussões sobre direito à demarcação de terras, ou não tem influenciado tanto? Como vocês têm visto essas duas coisas caminhando juntas? A pandemia só dobrou o nosso trabalho, né? Tudo que a gente já vinha fazendo. E se somou às demais situações que a gente já enfrentava, né? Então, essa paralisação da demarcação dos territórios indígenas,
ela já é uma decisão política desse governo, inclusive que já vem de promessa de campanha, né? Bolsonaro, ainda em campanha, falou que na sua gestão não haveria 1 centímetro de terra demarcada para povos indígenas, né? Para índios, como ele chama, né? E logo no primeiro dia do seu governo, a primeira coisa que ele fez foi isso: esfacelar tudo que era da parte de demarcação de terras indígenas que estava dentro da FUNAI, né? Tirou a FUNAI do Ministério da Justiça, trouxe para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Que nada tem a ver com essa questão, né? Da política indigenista, retirando a parte de demarcação de terras indígenas e alocando no Ministério da Agricultura. Olha só a contradição, né? Então, essa questão da demarcação de terras indígenas no governo Bolsonaro já é uma decisão que vem desde campanha de que não avançaria, né? Nesse governo não avançaria. Mas não é por isso, né? Por ele dizer que não vai demarcar terra indígena, que a gente para. Pelo contrário, né? A gente intensificou a nossa luta nesse sentido, de pressionar o Estado brasileiro a cumprir sua responsabilidade, porque demarcar terra não é favor. Demarcar terra não diz respeito somente a governo A ou B. É uma responsabilidade da União, né? É papel do Estado brasileiro. Então, a demarcação de terras indígenas continua sendo a bandeira principal de luta dos povos indígenas, né? É claro que, junto a isso, nós seguimos, né, mesmo nesse contexto de pandemia, lutando contra o aumento do desmatamento nos territórios indígenas, né, esse desmatamento cresceu muito nesses últimos 2 anos, o aumento das queimadas, né, todo mundo tem acompanhado aí o que foi as queimadas em 2019, em 2020, né, esses conflitos fundiários também, que tendem a se acirrar por conta desse próprio discurso, né, do governo federal, quando fala que não vai demarcar terra indígena, isso altera muito os ânimos lá na ponta, né, acirrando esses conflitos. Logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, né, no primeiro mês de janeiro, a gente identificou como 14 áreas de conflitos ali, porque os invasores chegaram ali já querendo, né, expulsar indígenas, ameaçando com armas, enfim. E janeiro, né, teve mais ou menos esses 14, e quando foi no mês de setembro de 2019, né, esse total já se somava mais de 160 casos de ataques, né, e invasão de territórios indígenas. Então, esse discurso do próprio governo acaba incitando as invasões, né, e também a violência. E a gente, né, seguiu lutando contra todos esses históricos conflitos e também fazendo todas as articulações nacional e internacional de combate à pandemia. A gente vive justamente um dos países mais letais do mundo para ativistas, né? O Brasil é um dos países que mais mata militantes e ativistas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é ser uma pessoa que está dentro do movimento indígena, é uma liderança indígena, pauta essas questões que tocam em pontos muito fundamentais da estrutura do Brasil, né? Seja o acesso à terra ou a defesa do meio ambiente, né? A defesa das florestas, como que é fazer esse ativismo, viver essa vida política, estando nesse país que é extremamente violento com pessoas que têm esse tipo de trabalho. É realmente, assim, muito arriscado, né? O Brasil se tornou um dos países mais perigosos, segundo já vários relatórios, né, inclusive da Global Witness, e fala que o Brasil se tornou um dos países mais perigosos para defensores e defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente, né? Então, é de fato, assim, um desafio, né? É um desafio porque essa disputa pela terra é muito grande, né? E também muito injusta, porque a luta que a gente faz em defesa do território é um enfrentamento direto ao poder político e ao poder econômico, onde eles colocam a terra, né, como esse objeto principal de disputa. E aí, quando a gente faz esse enfrentamento, né, a esses poderes,
é a gente se colocar na mira, né? É o tempo todo ali. A gente está fazendo, sabendo que é perigoso, sabendo que estamos lidando com pessoas muito perigosas também. A gente, né, tem aí já vários exemplos de lideranças, de líderes que foram brutalmente assassinados e que a impunidade reforça, né, promove ainda mais esses assassinatos. Então, é realmente assim, um desafio, mas a gente não pode desistir de lutar, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, a gente não pode recuar, né? Porque, de qualquer modo, os ataques chegam, né? Se não sou eu, serão outros. Então, é como se a gente, né, hoje, quem está na frente, liderando ali as lutas, né? É como que estivesse correndo, deixando para os outros assumirem, né? E aí, na verdade, o que a gente quer é somente viver em paz, né? Somente viver em paz e garantir também essa vida para, né, para os que virão. A nossa luta é pelo território, a nossa luta é pela vida, a nossa luta é pelos modos de vida, né? Então, o que tem de mais nisso, né? O que tem de mais defender a natureza, defender a Mãe Terra, que é o que a gente né, faz todo dia. E a gente tem muito essa relação e sabe que esse modelo econômico adotado, né, no Brasil, na América Latina, em diversas partes do mundo, é um modelo altamente predatório, né, centralizador, opressor, e a gente não pode compactuar com isso, né? Nós não podemos, de forma alguma, né, compactuar com esse modelo que só mata, que só destrói. Então, nós precisamos romper imediatamente com essa forma, né? Com esse modelo econômico que está aí. Então, isso coloca a gente sempre na linha de frente. E por estarmos na linha de frente, né? Fazer esse enfrentamento, aí a gente é ameaçado, a gente é perseguido, né? E é morto. Morto para fazer a luta justa, né? A luta de combate à desigualdade, a luta pela descentralização do uso da terra, né? A luta pela vida, né? Falando um pouquinho sobre modelos econômicos, né? Essa semana a PIB tem denunciado um possível acordo climático que o governo dos Estados Unidos estaria fechando com o governo brasileiro sem fazer nenhum tipo de consulta à população brasileira, aos povos da Amazônia. Você já falou um pouquinho sobre a política do governo brasileiro, né? Enfim, como o governo brasileiro vê a questão indígena, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre como vocês veem o interesse dos Estados Unidos nessa pauta, que tipo de acordo é possível imaginar que vai sair nesses moldes, como aparentemente está sendo feito, né, sem nenhum tipo de consulta às pessoas mais interessadas nessa questão. Uhum. Olha, a história tem mostrado muito para nós, né, que nenhum governo nunca teve os povos indígenas como prioridade, né, ou a questão ambiental também nunca foi uma prioridade para esses governos que têm esse viés desenvolvimentista, né, e com base na exploração mesmo dos recursos naturais, né. Então, essa ganância, né, para explorar o território está muito presente, né, em todos esses governos, né? Então, não vamos dizer que os Estados Unidos vai agora salvar o Brasil, né, e quer investir bilhões aqui para salvar a Amazônia, né? Bom, acho que tem um interesse real de apoiar aí a proteção da Amazônia, porque o mundo exige isso, né? O mundo está cada vez mais pressionando por medidas que venham conter as mudanças climáticas, né? Por medidas que venham romper com essa exploração desenfreada. Então, no momento que o presidente Biden assume, né, ele está totalmente fazendo um contraponto ao que foi essa era Trump, né? E aí é factível que ele apresente, de fato, esse interesse para proteger a floresta amazônica, uma vez que, estando aqui, né, sob a responsabilidade de Bolsonaro,
né, e que a gente já viu qual que é essa política, né, brasileira, é um risco não só para o Brasil, mas um risco para a humanidade, né? Então, da mesma forma que é perigoso esse acordo ser firmado diretamente com este governo, porque se o interesse é proteger a Amazônia, aqui está o interesse inverso, né? Então, não é possível que se faça esse acordo diretamente com o governo sem considerar essa diversidade de pessoas, né, que vivem na Amazônia, né? Considerando aí povos indígenas, extrativistas, né, enfim, povos e comunidades tradicionais. Para qualquer acordo dar certo, é importante que essas populações sejam ouvidas, né, sejam consultadas. Nós temos que acreditar que é possível mudar, né? Nós temos que acreditar que a luta vale a pena. E somente a luta vai transformar a realidade que a gente vive hoje, né? Então, é preciso essa sensibilização das pessoas, essa consciência, né? Essa nova consciência da luta política, da luta ecológica, né? E que tudo está muito interligado, né? E é preciso essa reconexão, né? Essa reconexão com as pessoas, né? Nas relações sociais, fraternas, essa reconexão com a Mãe Terra, né? Então, enquanto não houver essa consciência de que é a Mãe Terra a responsável, né, pela nossa vida, pela nossa existência, é difícil pensar um futuro. Porque se segue nesse modelo que a gente está hoje, né, todo mundo aí, né, desenfreado para o consumo, né, todas as formas de consumo, a Terra não aguenta por muito mais tempo, né? Até a própria produção de alimentos pode ser reduzida por esse modelo de monoculturas, né, totalmente crescente, larga escala. Então, é muito importante que as pessoas se conectem, né, assim, com a Mãe Terra, a partir de uma consciência política ecológica para essa transformação. E aí sim, nós podemos imaginar um futuro, né, onde exista a democratização do uso da terra para poder garantir uma agricultura familiar, uma agroecologia, nessa diversidade de soberania alimentar para todas as pessoas, né? E, enfim, né? A justiça para todo mundo. Então, é muito, né? O futuro que a gente sonha é exatamente esse, né? Que existe um respeito, a solidariedade, a fraternidade entre todas as pessoas. E para isso é muito importante as pessoas começarem a reflorestar as mentes, porque somente a partir de reflorestar as mentes, as ideias e os corações é que nós vamos conseguir reflorestar os territórios e assim garantir a vida. Ótimo, então é isso, Sônia. Agradeço mais uma vez por você ter tirado um tempinho aí para conversar com a gente hoje. Obrigada, viu? Estamos juntas. Valeu.